Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Muitas pessoas estão deixando de receber o melhor de Deus, estão perdendo suas vidas e até sua salvação porque estão cedendo às ameaças do inimigo. O diabo e seus demônios se levantam contra a vida da pessoa e ao invés dela se fortalecer, de buscar e confiar em Deus, ela acaba se entregando completamente e são destruídas por completo, tanto no emocional, no físico e também no espiritual. Na mensagem de hoje vamos ver que não devemos nos prostrar diante das ameaças do inimigo e não se prostrando, Deus estará ao nosso lado, não deixando que nada aconteça porque Ele estará vendo nossa confiança nele. Vamos lembrar de uma história antiga, mas com coisas novas, com revelações novas que Deus vai nos ensinar. Estou falando de 3 homens que foram levados cativos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Eles foram selecionados para servir no palácio real e receberam educação na língua e literatura babilônica. Embora fossem estrangeiros em uma terra estranha, eles não eram escravos, eles eram tratados como homens daquele local. Estou falando de Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós hoje vivemos em tempos onde o inimigo tenta nos dobrar com pressões, tentações, medo e engano. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram a fornalha ardente por não se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor. Hoje também somos desafiados a manter a nossa fidelidade a Deus em meio às ameaças do mundo. O diabo faz de tudo para que nós nos dobremos diante dele. Ele quer que a gente se prostre cedendo às suas mentiras, tentações e pressões que muitas vezes ele coloca. Mas se resistirmos ao diabo, o que acontece? Ele foge de nós. O diabo sempre vai erguer ídolos falsos, deuses para que a gente se prostre. Muitos estão caindo nessas artimanhas dele, mas nós temos que ficar firmes e atentos. Nabucodonosor ergue uma imagem de ouro e ordena que todos se prostrem diante dela. Hoje o inimigo continua erguendo estátuas, ideologias, fama, dinheiro, prazeres passageiros, medo, perseguição. Tudo isso são ídolos da modernidade. Ele não vai colocar diante de você uma imagem e dizer, se prostre, porque podemos dizer não. Mas quando ele coloca coisas na vida das pessoas que elas se sentem atraídas, aí é que o bicho pega. Devemos saber discernir quais são os ídolos modernos que estão tentando roubar a nossa adoração. Naquela época, Nabucodonosor ergueu uma imagem de ouro e mandou que todos se prostrassem diante dela, e quem não se prostrasse seria lançado dentro de uma fornalha de fogo. Ou seja, uma ameaça levantada pelo inimigo, exigindo que 3 homens que eram fiéis a Deus se prostrassem. Só que o ato de adorar um Deus falso não era para exaltar o rei, e sim para querer humilhar aqueles homens e principalmente Deus. O diabo o tempo todo faz isso, e muitas vezes ele quebra a cara, pois existem sim homens e mulheres fiéis a Deus. Os 3 jovens hebreus se recusaram a se dobrar, mesmo sabendo da punição. Eles disseram, se nosso Deus quiser, ele pode nos livrar, mas se não quiser, ainda assim não nos prostraremos. O que eu vou falar agora para vocês vai escandalizar muitas pessoas, mas é a mais pura verdade. Se hoje, agora, pegássemos todos os que se dizem cristãos e estão nas igrejas frequentando e colocássemos diante de um rei tirano, tipo Nabucodonosor, com uma fornalha de fogo ardente, e ele fizesse essa mesma ameaça, creio que mais do que 50% iria se prostrar com medo das ameaças do rei. Estou falando somente 50%, mas se bobear, seria muito mais que isso. Sabe por quê? Porque não confiam que estão salvas. Mas lembram o que o apóstolo Paulo disse sobre morrer e viver? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quem confia em Deus sabe que se morrer vai para onde? Para o céu, para o paraíso. Essa era a verdadeira confiança daqueles 3 homens. A confiança deles não estava baseada na resposta de Deus,
mas no caráter de Deus e naquilo que eles acreditavam em Deus e nas suas promessas. Precisamos de fé que não depende de circunstâncias. É esse tipo de fé que nós temos que ter. Fidelidade mesmo quando o livramento parece que não vem. Isso é fé. A pessoa conseguir enxergar algo diferente em meio a uma situação difícil, mesmo que seja de morte. Aqueles 3 homens, mesmo que morressem, sabiam para onde iriam porque eram fiéis a Deus. Não havia dúvida no coração deles. Sabe por que existem muitas dúvidas nas pessoas? Porque elas acham que sempre estão fazendo algo errado ou algo que está desagradando a Deus. Por mais certa que a pessoa ande, ela sempre tem aquela dúvida no coração. Será que estou fazendo o que é certo? Isso é o que o diabo quer que você acredite. Ele quer colocar dúvidas no seu coração. Mas sabe de uma coisa? Deus honra os que não se prostram. Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas entrou com eles na fornalha. Um 4º homem apareceu e era o próprio Deus ali com eles. O fogo não os consumiu. Eles saíram sem sequer cheiro de fumaça. Deus pode até deixar que entremos na fornalha, mas Ele nos livra dela se formos fiéis a Ele. Coloque isso no seu coração. Ele está conosco no meio da batalha. Quando somos fiéis, sabe o que acontece? O nome de Deus, Ele é exaltado e nós servimos de testemunho e somos promovidos no mundo espiritual. Ganhamos força. Nabucodonosor glorificou a Deus ao ver o livramento. Os jovens foram promovidos ao reino. Quando não nos prostramos, Deus transforma o teste em testemunho e a fidelidade em promoção espiritual. Você lá no mundo espiritual fica conhecido. Hoje, o chamado de Deus é claro. Não se prostrar diante do inimigo. Não negocie sua fé. Não ceda à pressão do inimigo. Deus está com você. Ele honra os que permanecem de pé. Que possamos dizer como os jovens hebreus: não nos prostraremos. Se fizermos assim, pode ter certeza, Deus estará conosco no meio da fornalha. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Que palavra forte, Senhor. Que palavra abençoada. Palavra realmente para colocarmos no nosso coração. Tem muitas pessoas se prostrando diante do inimigo, cedendo às tentações, cedendo às ameaças do inimigo. O inimigo vem com as suas ameaças, com as suas tentações, com as suas pressões, e tem muitas pessoas se dobrando diante dele. Não estão conseguindo permanecer fiéis. Pessoas que deveriam estar seguindo a fé, hoje estão seguindo ao inimigo porque se prostraram diante dele. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se tivessem feito o mesmo, teriam perdido o melhor do Senhor, que é a sua salvação. Mas esses homens foram fiéis, e o Senhor entrou com eles junto na fornalha. E é isso que precisamos, Senhor. Que o Senhor entre conosco diante das nossas lutas, diante das nossas batalhas. Sabemos que temos um inimigo feroz, que o tempo todo tenta nos colocar para baixo, tenta nos fazer prostração, mas nós não vamos nos prostrar diante dele. Pelo contrário, nós vamos ficar de pé e, se for preciso, entraremos no meio da fornalha, porque sabemos que o Senhor estará lá dentro junto conosco. Pai, que possamos ter essa fé que não se prostra diante dos inimigos, essa fé que, pelo contrário, fica de pé e se levanta, e mesmo que a ameaça seja grande, ficamos firmes e fiéis. É isso que te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.